O presente texto tem o objetivo de discutir a questão da problemática do século XIX na história da arte. E para isso nós vamos apresentar dois textos. Esse é o primeiro texto. Esse texto foi escrito pelo professor Jorge Colli, um professor bastante importante do ponto de vista da história da arte. E o livro inteiro é demasiadamente importante, mas nós vamos passar a discutir algumas questões da introdução. Então, como estudar a arte brasileira do século XIX, né? Essa da editora Senac de 2005. Então, a primeira coisa que ele vai discutir no texto se refere às questões associadas à arte europeia. É impossível a gente desvencilhar o papel da arte brasileira com a arte europeia. Por que em certa medida é difícil? Porque o modelo indicativo da arte brasileira, em grande parte, é dependente da arte europeia, e por isso a grande questão é essa relação de dependência que vai sendo construída, né? Então, ele vai explicar que as questões vinculadas aos estudos da arte brasileira, e dentro delas, mais especificamente, a do passado, surgem num tecido histórico internacional do qual, em primeiro lugar, é preciso ter consciência. Então, gostando ou não, a própria invenção do conceito de arte, tal como a gente entende, ela está associada à arte europeia. E tem uma questão importantíssima, porque grande parte das questões que a gente percebe, existe um tipo de produção, né? No início, até o século XIX, na cultura europeia, e após o século XIX. Por que isso é tão importante? Porque a arte moderna, em um determinado momento, ela está sendo gestada, discutida, examinada a partir de um ponto muito interessante, né? Que é o ponto da criação das grandes instituições e dos grandes museus. Nós já discutimos em um momento anterior da mudança de percepção e a mudança do próprio circuito artístico no momento em que a arte deixa de estar associado a uma determinada cultura, né? E ela busca um princípio de autonomia. Aí ele responde: ele não somente trouxe uma profunda modificação nos produtos artísticos, no papel dos criadores e na postura dos críticos. Acarretou também a eliminação de tudo aquilo que não parecia estar dentro dos parâmetros que esses modernos estabeleciam. Então, para se construir uma ideia da arte moderna e desses artistas que estão sendo, a partir desse momento, é, construídos, né, dentro da história da arte, o que a gente vê então que a modernidade e a arte moderna tinham que criar o seu antagonista, né? O antagonista, então, passa a ser a arte acadêmica. A arte acadêmica passa a ser percebida como um elemento oposto da arte moderna, né? Então, a arte acadêmica seria aquele tipo de produção muito vinculada a uma pintura de gênero, a uma pintura histórica, a uma forma correta de se fazer. Existia a boa arte e a arte ruim a partir do momento que ela é constituída a partir de um conjunto de elementos formais que deveriam ser seguidos, né? Ele diz que a modernidade venceu os chamados acadêmicos, tão intransigentes em seus critérios, para impor
algo semelhante. Um autoritarismo eliminando tudo aquilo que parecia diverso dela própria. A história das artes, tal como foi então concebida, promovia a exclusão da alteridade. Então, a arte moderna surge na Europa, ele está falando do contexto europeu. Do outro lado, ela olha para o passado e encontra a sua rival, que no caso é a arte chamada de arte acadêmica, né? E o que ela tem que fazer? Olha, para falar a verdade, a arte acadêmica tem que ser eliminada como questão. Então, cria-se uma necessidade de dizer que aquela produção é do passado. E passa-se então a vigorar uma imagem que a modernidade seria o que deveria ser preservado, enquanto a arte acadêmica deveria ser excluída, né? De posse dessa informação, o Jorge Colli, agora falando sobre o Brasil, ele dá um exemplo dessa ideia da tirania do gosto, né? Tirania do gosto significa, então, que certos modelos passam, então, a atuar como fundamentais e esses modelos devem ser, então, rejeitados, né? Lendo a passagem, dou um exemplo pessoal destas tiranias dos gostos e critérios. No final da década de 60, aprendíamos na universidade, nos livros, a distinguir a boa, a arte, da ruim. Morando não longe da Pinacoteca do Estado, em São Paulo, eu não resisti em subir aquelas escadas, fascinado por um quadro de Oscar Pereira da Silva, de Almeida Júnior, ou de Wender, dispostos ainda nas nostálgicas salas de cortinas pesadas que Túlio Mugnani havia concebido. Ora, era impossível entrar nesses recintos sem um profundo sentimento de culpa, como diante de um prazer proibido. O adolescente muito ingênuo encontrava então uma escusa, no caso uma desculpa, diante da tentação sedutora. Ele estava ali para aprender o que era pintura ruim. O álibi está bem claro. Não explicava o estranho deleite que aquelas telas magníficas provocavam. Então, o que ele está falando é que a partir do momento do triunfo da arte moderna, até mesmo no Brasil, um conjunto de obras passam a ser obras que não deveriam ser vistas, não deveriam ser estudadas, né? Você não deveria perder tempo com elas, né? Então, ele conta essa história que se apresenta praticamente quase como uma anedota, que ele não gostaria de ser visto, né? Ele não poderia ser visto perdendo seu tempo com aquilo que configurou como uma arte do passado, né? Agora, sobre uma questão aqui que nos coloca, que a gente tem que ficar atento, né? Muito atento, é que as boas instituições, apesar do fenômeno da moda, né, e da preferência, ela não criou uma cultura da destruição do outro, a eliminação completa, né? É diferente de alguns museus que, na medida em que se percebem, né, com um novo gestor, e esse gestor vai discutir algum elemento fundamental que ele acha que está na moda, ele acaba por excluir, destruir, doar as obras que não fazem parte daquilo que ele enxerga na gestão dele, né? Então, no caso dos museus mineiros, isso não é, é bastante crônico, né? Porque a Pinacoteca, o MASP, o MAC-USP, né, eles não são tão sensíveis à moda. De que ponto de vista? De uma ordem da destruição daquilo que foi considerado por um momento arte do passado, né? Mas a partir da década de 70 e 80 se percebe então é,
um desejo, né, colocado aqui como renovação dos estudos, um desejo de olhar, né, de ter uma dinâmica de um olhar distinto das classificações entre acadêmicos e modernos. Então, em grande parte, esses rótulos acadêmico, moderno, contemporâneo, né, que a gente não pode esquecer também que tem essa ideia das chantagens, eles podem também é, colocar um conjunto de obras muito importantes relegadas a segundo plano. O selo, então, o conceito prévio acaba por impedir que um conjunto de artistas ou de obras tenha um olhar específico, né, para a sua própria dimensão específica, né, que é, em parte, a construção metodológica que o Jorge Colli vai aqui estar trabalhando. Essa proposta metodológica ela se refere ao conceito, o conceito e o olhar. São duas características completamente distintas, né? Que nós vamos discutir aqui. Importa não atribuir às palavras mais poderes do que elas realmente possuem, nem carregá-las de uma afetividade excessiva, sobretudo no que se concerne aos conceitos classificatórios. Eles seriam muito úteis se apenas agrupassem objetos por meio de algumas afinidades, mas tornam-se perigosos porque rapidamente tendem a exprimir uma suposta essência daquilo que recobre e substituir-se ao que nomeiam, como falsos semblantes escondendo os verdadeiros, né? Então ele está falando que isso não é uma atitude ingênua, né? Mas quando você coloca num corpus de definição, isso é arte moderna, isso é arte contemporânea, isso é arte política, né? Quando o rótulo aparece previamente à noção que você cria, então é aquilo que um outro texto famoso e importantíssimo do Carlos Ginzburg, né, que ele vai chamar de argumentos circulares. Né? Na medida em que você aprende a arte acadêmica é isso e isso e pode ser visto a partir dessas características. Depois disso, você olha o rótulo e vê arte acadêmica. O rótulo se encaixa e você perde a oportunidade de analisar uma obra de arte. Então, vale mais, portanto, colocar de lado as noções e interrogar as obras. É evidentemente mais difícil. Se eu digo Vitor Meirelles é romântico ou Pedro Américo é acadêmico, projeto sobre eles conhecimentos, critérios e preconceitos que dão segurança ao meu espírito. Se me dirijo diretamente às telas, de modo honesto e cuidadoso, percebo que elas escapam continuamente àquilo que eu supunha ser a própria natureza delas e, o que é pior, fogem para regiões ignotas, não submetidas ao controle do meu saber. Então, o que Jorge Colli está recomendando é esse confronto direto que a gente tem que ter com a obra. E como um rótulo mal aplicado, e geralmente os rótulos são mal aplicados, o que acaba por produzir é uma condução do olhar em relação à obra de arte, né? Então, para dar como um exemplo aqui a ideia do Manuel Bandeira, ele diz: quem é maior, Gonçalves Dias ou Castro Alves? Nunca soube responder a incômoda pergunta. Mas entre Pedro Américo e Vitor Meirelles não hesito. Manuel Bandeira toma claro partido pelo pintor de Santa Catarina, num texto despretensioso, mas notável pela acuidade inteligente do olhar. É compreensível. O poeta possuía a afinidade, não, possuía afinidade fraterna com tudo que fosse contido, que expressasse uma sinceridade íntima, uma certa ingenuidade luminosa, sem grande habilidade aparente,
ou astúcias, ou efeitos. Bandeira gosta de fazer dificultoso, que descobre nas telas de Meirelles. O pincel resistia, mas o artista duvidava, refletia, teimava, e o pincel acabava obedecendo da mesma maneira, mas transmitindo à tela o calor da luta. Em quase todos os quadros do pintor se nota o mesmo cuidado que ele punha nos pequeninos estudos de trajes, no caso dos trajes, né? Então, o que ele está falando, independentemente do julgamento, do olhar que o Bandeira está traçando, né, entre esse velho debate entre Pedro Américo e Vitor Meirelles, ele está dizendo que o Bandeira tem uma característica muito interessante, né, que ele vai olhar de forma minuciosa, né, o papel da produção artística ao qual ele está aqui interessado, né? Então, ao debruçar-se sobre as obras, o poeta oferece uma excelente lição ao historiador. Ele olha e interroga as imagens. Ele busca e percebe as características essenciais. As coisas mudaram tanto que, felizmente, a não ser num meio muito desinformado e provinciano, a expressão a arte acadêmica deixou de ser empregada. Não é mais útil, pois surgiu, em verdade, com sentido pejorativo, fruto da luta travada entre modernos e tradicionais. Era antes um insulto. E como os objetos que denominava deixava de ser insultados, ela perdeu seus poderes, né? Infelizmente não é isso que ocorre, né? Não, senão não vamos falar disso. Mas quando a gente entra no Museu Mineiro, por exemplo, ainda nós temos essa divisão de arte acadêmica e de arte moderna. Então é interessante como existe ainda aquilo que o George Colley poderia dizer. As coisas mudaram tanto que, felizmente, a não ser num meio muito desinformado e provinciano, a expressão arte acadêmica deixou de ser empregada. Não é mais útil. Então, o que ele reivindica, então, é que são meios muito provincianos que ainda mantêm esse tom de arte acadêmica no sentido que já caiu por terra há muitos anos. Como possibilidade de pensar o que o George Colley está aqui tratando, né? Ele vai falar como ocorre então a possibilidade de análise de uma obra do Vitor Meirelles, A Batalha dos Guararapes, né? Em comparação a todo o debate que vai ser feito em relação ao que a gente vai chamar de questão artística, né? Então, de um lado, nós teríamos o Pedro Américo e de outro, Vitor Meirelles, né? Essas duas obras, elas vão estar em disputa para ver qual obra, de fato, tem o melhor ou maior papel de representação de uma grande batalha. Mas nós temos que ficar atentos, né? Porque isso não é tão simples. Por que não é tão simples? Não basta a gente falar que um é acadêmico e o outro é moderno, né? Não basta a gente tentar buscar aqui uma explicação que parta também do conceito da batalha em si. O que nós temos que ter a capacidade é esse enfrentamento em relação às duas obras, né? Então, a tratativa das obras como um fenômeno da história da arte seria perceber o que caracteriza essa obra em comparação à segunda obra, para a gente ter como noção, né, esse espaço constitutivo do olhar construindo a ideia da história da arte. Né? Aqui a gente percebe o tamanho que tem essa obra, né? Nesse tamanho a gente consegue, inclusive, perceber a capacidade expressiva dessa obra. Quando a gente analisa uma obra, a gente depende disso.
E o que a gente percebe, né, que no quadro do Vitor Meirelles, ele diz, né, o próprio Collier, né, que vai estar em outro texto, não nessa introdução que a gente está lendo, né? A ela se submete uma fatura serena e sólida, uma constituição muito clara, muito pensada e clara. A paisagem que ocupa o canto aqui esquerdo superior da tela apresenta como uma massa vegetal dissolvida na atmosfera, né? Então, a gente pode pegar essa primeira cena, né? E aqui nós estamos na edição. Se contrapõe ao grupo de militares do canto direito inferior, em primeiríssimo plano e na contraluz. Então, essa massa aqui, ela tem uma conexão, então, entre esses dois elementos. O primeiro visto aqui e o segundo em contraponto com essa massa aqui organizada, né? Entre esses dois grupos se situa a batalha. Então, toda a batalha se desenvolve aqui, limpidamente organizada, aos poucos, desaparecendo em direção ao espaço aberto, à direita, que nos mostra ao longe o Cabo de Santo Agostinho, o mar e o céu imenso. Estes são os pontos principais da organização do quadro, né? Então, se a gente pega aqui primeiramente o quadro como um todo, nós vamos perceber o que ele está falando. Esse monte aqui, ele coincide exatamente com essa ideia desse grupo. E a batalha se desenvolve nesse ponto geral, né? Então, retomando a discussão, ele fala: da esquerda para a direita avançam-se os brasileiros. A atitude e o movimento pré-ativado por três figuras mais importantes. Então, a gente olhando as três figuras, elas se desenvolvem aqui. 1, 2, 3 figuras, né? Henrique Dias, que é o que está marcado, atrás, seu escudo levantado, né? No braço esquerdo, constatando quase silhueta com fundo luminoso, né? Então, se a gente pegar aqui essa coisa do escudo, né? Passando então ao protegendo, que ele quase desaparece, né? Aqui, o escudo quase desaparece em conexão ao fundo, né? Então, ele repete: João Fernandes, que vem a cavalo, branzindo a finíssima lâmina de sua espada, Antônio Dias Cardoso, sargento-mor dos Infantes, claramente iluminado, a figura mais nítida de todo o quadro, correndo a passos largos com a espada abaixada, cuja linha acentua a inclinação do corpo. Isso, no final. Né? Então, nós temos esses três personagens que são importantíssimos dentro da ordem da cena e eles avançam ao longo da batalha. Em frente deles, amontoam-se os holandeses, subalternos, com as lanças erguidas, né? Que estão aqui, ó, tentando guerrear, tentando uma defesa vã. A derrocada parece definitiva com a queda de Quer. Vê seu cavalo branco, aqui, ó, com a partir dessa queda. Então, todos que tentam, em certa medida, né, avançar para a guerra, eles se veem praticamente já derrotados, né? O arremesso e a defesa não se concretizam em nenhuma imagem efetiva de luta. Negreiros empinando seu cavalo, freia, tá aqui, as oblíquas que avançam, que desmoronando, formam uma espécie de barricada, por trás da qual se levantam as lanças holandesas. Né? Então, o quadro da ação faz com que a gente perceba aqui uma cena bem interessante, né? O cavalo empina, né?
o derrotado cai e todos tentam conter a partir da ideia da constituição de suas lanças, né? É um ambiente romano que contribui para enfraquecer a materialidade das linhas, para simplificar os volumes, para definir a nitidez das superfícies, para submeter o traço à regência das formas abstratas, para tornar discreto o colorido sensível, sem violência de sua pintura. Um dos grandes prazeres diante da tela A Batalha dos Guararapes é observar os contornos que se desenvolvem num percurso ao mesmo tempo sólido e muito trabalhado. Com frequência, sublinhamos pelos efeitos de contraluz ou pela fronteira das cores, que a gente pode perceber nessas passagens, né? Perfeitamente inseridos nas necessidades de composição, criando os requintados sub-ritmos internos. Veja-se, por exemplo, o contorno do cavalo, né? Que recua. Veja-se o dorso do negro que se prolonga no braço esquerdo levantado. A figura que se situa logo atrás de Cardoso, com uma lança quebrada na mão. Então, ao a gente observar aqui todo esse quadro geral, ela é muito interessante, né? Porque, na verdade, a gente vai percebendo como que ele vai construir cada nuance em relação às cores definidas a partir dos elementos do combate, né? Então, aqui, né, a gente percebe a figura que se situa, né, que está com a lança quebrada, né? Vejam os ritmos ascendentes, descendentes, curvos que encontramos no grupo de soldados por terra. No primeiro plano, ritmos determinados por braços, botas, barras amarelas do gibões, superfície luzidia dos metais. Todo o quadro possui efeitos circulares: escudos, capacetes, gola, tambor, que povoam em contraste o ouriçoamento das espadas e lanças. A sutileza da linha permite os efeitos dos raios, né? Então, ele vai fazer continuamente um movimento em relação ao quadro, né, de ascendência e descendência, e pensando também as formas circulares que povoam o quadro como um todo. Apenas um personagem corre. É o Sargento Mor dos Infantes, e ele demonstra as dificuldades na expressão do movimento, que é o movimento de neoclássico trouxe consigo. O contorno impecavelmente definido, um modelado aplicado e lento que uniam as partes previamente estudadas, com uma minúcia, não eram próprios para causar a impressão de dinâmica. Ele parece correr, mas ele parece travado, né, em relação ao... E ele nem parece, olhando isoladamente, que ele está correndo em relação a uma batalha. E desse modo, avançando com as pernas abertas, o pé no ar, num passo largo e consciencioso, nos dá a impressão de ter sido fixado nessa postura ao ser transposto para a tela. Temos assim uma leitura que significa corrida, mas não a miraculosa ilusão dinâmica que o barroco conseguia produzir. Vitor Meirelles, por causa da formação, cria um mundo cristalizado, né? Então, o movimento geral da cena, ela é comprometida e fica parecendo que o movimento da cena é como se os elementos fossem colocados e dispostos numa montagem, né? Ou numa colagem, se a gente pudesse dizer assim, né? Sabe-se que a obra foi criticada por estática, ainda mais confrontada com a fúria dinâmica de Havaí, né? Então a gente vai ver que
a Batalha do Havaí tem uma dinâmica muito mais complexa, né? Cada movimento é pensado, então, para conseguir estabelecer essa noção do quê? De como a obra se constrói, né? Então, uma em relação à outra nos coloca em posição de observar, né, que é completamente distinta. Havaí se quer, evidentemente, mais do que uma ilustração da batalha. Então ele não quer colocar só um elemento ou outro elemento para que você reconheça os participantes. A tela encarna a guerra. Os homens desvairados na luta. Ela o faz por um caráter paroxítono, ao invés de esvaziar. A obra satura a grande superfície de excessos furiosos, dos quais participa toda a natureza. Então, toda a obra em si é uma mistura, a composição ela está completamente orgânica, né? Tudo se movimenta em torno desse elemento aqui marcado, né? É como se tivesse como o George Cole fala, além de uma estrutura oval, é como se tivesse num olho do furacão, né? Todo o movimento correndo, né? Não há um plano contínuo nos grupos guerreiros que a perspectiva possa penetrar com coerência. Trata-se de uma espécie de colagem, não muito atenta à verossemelhança espacial, reunindo ações diversas. Colagem aqui no sentido dele mostrar que tudo está muito organicamente estruturado. Não é colagem no sentido de uma peça que destoa das restantes, né? Então, não há um plano contínuo nos grupos guerreiros em que a perspectiva possa penetrar com coerência. Trata-se de uma espécie de colagem não muito atenta, né? Isso aí a gente acabou de discutir para ele mostrar assim como que os personagens estão completamente misturados, né? A topografia é mandada às favas, né? Então, a topografia, ele não se importa com a localização topográfica. O pintor dispõe no fundo uma vibrante cortina de fogo e fumaça, que está aqui atrás, que suprime a referência espacial. Nós não sabemos se eles estão dentro de um buraco, em cima de um vale, né? A tradição neoclássica de origem escultórica, inspirada nos relevos e tantas vezes retomada no século XIX, é abolida. Então, o que nós estamos aqui querendo, voltando ao texto em si, né? Que esse enfrentamento e essa relação com as obras faz com que a gente entenda, né, qual que é o sentido da obra, observando quais são as características que elas possuem para que você consiga, então, produzir uma análise a partir da própria obra, né? Ele vai contextualizar algumas questões que são muito importantes, né? Os pintores jovens se inspiram, citavam os mestres que os precederam. Mesmo aqueles que parecem romper de modo radical como Manet, se não forem percebidos na perspectiva da história das imagens, recorrente nas telas por eles criadas, perdem muito seu sentido. Foi a partir do impressionismo que a ideia de originalidade se modificou. O que realizar uma grande obra não significou mais orquestrar uma multiplicidade de imagens harmoniosamente organizadas numa grande superfície, fazendo apelo ao passado visual que nela se insere. O público de hoje, acostumado com a genialidade mais imediata, formalmente originalíssima e com referências culturais estritamente focados numa subjetividade, como no caso aí ele cita Monet, Van Gogh, Picasso, não sabe que até Manet as dimensões do quadro era algo essencial. Então, é aquilo que se esperava de uma determinada obra, né? E certamente também ignora as ambições da pintura de história, gênero então considerado como hierarquicamente superior aos outros. Retrato, natureza morta, paisagem, porque os engloba todos numa articulação complexa imposta pelo princípio de narração e arduamente obtida.
Então, quando a gente vai analisar um determinado quadro ou uma determinada obra, e a gente começa a pensar qual que é o conceito de originalidade, o que, que tem de novo nessa obra, nós temos que saber de fato em que contexto essa obra está inserida. Mas é um contexto de produção, não é só um contexto histórico, né? Então, imaginar que a obra mais importante era aquela que era uma pintura histórica, porque era considerada a obra mais difícil de ser efetuada, então você não pode pegar uma obra histórica, colocar do lado de uma obra do Van Gogh e imaginar naquele momento que Van Gogh é superior, porque ele não estava construindo uma obra dentro de um aspecto, né, de uma exigência de uma academia. E um problema muito importante que a gente tem que discutir é a ideia do finalismo, né? Atentar, porém, para um outro tipo de recuperação insidiosa que essa pintura pode sofrer. É muito, é muito necessário o de ser considerada como precursora. Podemos ter, por exemplo, uma autoestima pelo poder modernismo e julgar baixos os critérios estéticos que chamamos de academicismo. A isto se associa uma concepção teleológica da história da arte, muito presente ainda, na qual se insere a ideia de progresso. Buscamos então em Pedro Américo Vitor Meirelles para recuperar os sinais do futuro, as soluções anunciadoras de uma pintura que virá. As obras encontram-se desse modo valorizadas a partir de critérios que lhes são exteriores, aplicados de frente para trás. Eu vou explicar, mas isso seria bem interessante uma relação de finalismo, né? Quando a gente analisa uma determinada obra do presente, né? E vai lá no passado para buscar sua origem, né? Essa foi a primeira performance. Essa foi a primeira instalação. Quando a gente faz isso, é como se aquela obra ela não tivesse valor em si. Ela só tivesse valor à medida que ela fosse uma seta que apontasse pro futuro, né? Então fica falando assim, ele é um pré-impressionista, ele é um pré, não sei, romântico. Então, nossa, como que ele antecipou todas as coisas. Tudo bem, nós podemos ver certos elementos, né, que nos ajudam a elaborar como nós chegamos onde nós chegamos. Mas aquela obra não foi feita apenas como um ensaio. Ela tem um sentido em si, né? É legítimo buscar nas obras e nos momentos artísticos o seu passado, os criadores dos quais eles derivaram, lhe serve de raiz. É, ao contrário, enganoso contribuir para eles um futuro, adivinhar neles aquilo que não podem prever, né? Então, essa ideia, assim, muito estranha, assim, que com as pessoas que dão aula de arte contemporânea, como se a arte contemporânea fosse o objetivo final de todos os artistas, né? Então, tudo que não entra nesse quadro geral para chegar até uma arte contemporânea, a obra não vale em nada, né? Então, especificamente de crítica de arte, ele está falando que tem dois trabalhos. Até hoje, no Brasil, fala-se, por exemplo, numa crítica teórica e numa outra crítica impressionista. Divisões que só se justificam pela separação tácita que evoquei acima. Esse clima de preconceitos em relação à cultura valorizou a teoria, na verdade. A leitura de alguns poucos livros dos quais se acredita encontrar as chaves para a compreensão do mundo. Tenho a impressão, por exemplo, que as teorias sobre as artes acabaram ficando nos meios acadêmicos mais importantes que as próprias obras. É verdade. Isso. O trabalho longo, paciente, por vezes desordenado, mas prazeroso, de ler romance, ver quadros, ouvir músicas, torna-se secundário em relação a esquemas interpretativos necessariamente muito pobres. Então não é incomum, né, que
Então, que as pessoas tenham mais acesso a algumas referências teóricas que as análises das obras em si, né? Um quadro muito reduzido de alguns filósofos, muitas vezes importados, que eles passam a ser utilizados em todas as dinâmicas, né? E não aprendemos mais a ter um olhar sobre as obras, infelizmente. Então, a tendência de muitos dos nossos estudos sobre arte, particularmente se refere ao século XIX, é a generalização. Não é fácil, a não ser em certas publicações universitárias brasileiras, mais especificamente, felizmente elas vêm aumentando em número, encontrar um lugar onde possa se publicar o resultado de pesquisa específica sobre uma obra, né? Sobre uma questão. Então, o que, que acontece? Se constrói muito visão panorâmica, né? É, arte na década de 60, arte na década de 40, né? Arte no século 20. E as pessoas é, se instruem a partir de grandes modelos sem analisar as obras de fato, né? Então, o olhar projetado pelo século XX sobre a cultura do período que antecedeu, seja ele acadêmico ou moderno, atravessava quase sempre óculos nacionalistas. Trata-se de uma espécie de curto-circuito, já que muito da arte do século XIX contribui para a formação dessa mitologia histórica brasileira. Por exemplo, os historiadores publicam em 1817 a Carta de Caminho. Nesse momento, existência, ela adquire existência. É a invenção do verdadeiro. Viria legitimar, do ponto de vista da história, o romantismo indianista. Esse romantismo, a sério, ou pela caricatura, pelo avesso ou pelo direito, projetar-se-ia como essência de uma brasilidade no nosso século, indo da moda Marajoara, Art Deco a Macunaíma. Então, é uma necessidade contínua, né, de pegar os grandes modelos e interpretá-los não a partir da arte, né, a partir das obras, a partir do resultado, e sim como procedimentos muitas vezes exteriores, como acontece na tentativa de pensar que a explicação da arte brasileira, tanto acadêmica, não no sentido pejorativo, mas como a moderna, seria uma questão, então, simplesmente de você conseguir refletir o nacional, né? Essa é a base geral do texto do